Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teste de Boyd-Dink e o teste biológico no processo de esterilização. O teste Boyd-Dink, ele é um teste específico que ele é utilizado em autoclaves do tipo pré-vácuo. Ele tem como objetivo principal verificar se o sistema de remoção de ar da autoclave ele está funcionando corretamente. Isso, gente, é extremamente importante porque para que a esterilização ela ocorra de uma forma eficaz, o vapor ele precisa entrar em contato com toda a superfície dos materiais. Se a gente tiver a presença de ar dentro da câmara ou dentro dos pacotes, né, o vapor ele não vai conseguir penetrar adequadamente. E isso vai acabar levando à falha na esterilização. Então, mesmo que a temperatura e o tempo eles estejam corretos, se a gente tiver a presença de ar lá dentro, isso vai fazer com que o processo ele seja reprovado, que esse processo ele não esteja adequado para a esterilização. O objetivo do teste é detectar a presença de ar residual dentro da câmara da autoclave. Esse ar, ele pode formar o que a gente chama de bolsas de ar. Essas bolsas, elas impedem a penetração do vapor. Ou seja, mesmo que a autoclave estiver funcionando, se o ar não for removido corretamente, todo o processo de esterilização ele vai ser ineficaz. Então, por isso que a gente usa esse teste para avaliar especificamente o quê? A eficiência do vácuo, a remoção de ar e a penetração do vapor. O teste, gente, ele consiste em um pacote, né, ou uma folha, que tem um indicador químico sensível ao vapor. Esse material, ele é colocado dentro da autoclave, geralmente em um ciclo específico, né, sem carga. O que que significa isso, sem carga? A gente não vai colocar nada dentro da autoclave, somente esse teste para a gente conseguir avaliar a eficácia da autoclave no processo de esterilização, né. Então, durante o ciclo, o vapor ele tem que penetrar de forma uniforme nesse pacote. Se isso acontecer corretamente, o indicador ele vai mudar de cor de uma forma homogênea. Se tiver falha na remoção do ar, a mudança de cor ela vai ser regular, porque aonde ficou ali o ar não vai ter a penetração do vapor, né? Então, a gente precisa ter essa mudança uniforme. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem para vocês verem como que é. O teste, gente, ele deve ser realizado diariamente, sempre no primeiro ciclo do dia. E ele deve ser feito sempre com a autoclave vazia, né? O pacote teste, ele deve ser colocado no ponto mais crítico da autoclave. Aonde que é esse ponto? Geralmente próximo ao dreno, que fica na parte inferior. Isso, gente, porque esse local é onde a gente tem maior dificuldade de remoção de ar. O ciclo utilizado, ele vai ser um ciclo específico, né, de teste, e geralmente ele chega até 130 graus, 134 graus Celsius por poucos minutos, tá? Feito isso, a gente vai verificar o resultado. O resultado, ele vai ser considerado adequado quando a gente tiver uma mudança de cor uniforme, tá? Aqui eu coloquei para vocês, deixa eu ver. Aqui. Eu coloquei para vocês os dois tipos. Aqui, ó, nesse, a gente tem um resultado adequado. Então, quando tem a mudança de cor uniforme em toda a folha ou indicador, né? Isso significa que o vapor ele conseguiu penetrar completamente e que não há ar residual. Ou seja, a autoclave ela está funcionando corretamente em relação ao sistema vácuo. Agora, nesse outro modelo, o teste ele foi considerado inadequado porque apresenta manchas, áreas mais claras, mudança de cor irregular. E isso, gente, indica o quê? Falha. Significa que teve presença de ar dentro da câmara. Nesse caso, a autoclave ela não deve ser utilizada, o problema ele deve ser investigado, e aí a gente precisa acionar a manutenção. Esse tipo de falha pode comprometer todos os ciclos realizados. Vem aí a importância desse teste ser realizado no primeiro ciclo do dia. Porque imagina, eu vou realizar ele no último ciclo e eu vejo que o teste foi reprovado. Então, tudo que eu já tinha esterilizado, eu vou ter que recolher e iniciar novamente o processo, tá? O teste Boyd-Dick, ele não testa diretamente a esterilização,
mas ele testa a eficácia da remoção de ar e a penetração do vapor. Por isso que ele faz parte do monitoramento químico, tá, pessoal? Mas é importante a gente falar e frisar que ele não vai substituir o monitoramento biológico. Ele deve ser sempre utilizado em conjunto com os indicadores químicos, com os indicadores biológicos, com o monitoramento físico. Então, nesse caso, a gente vai avaliar a autoclave, né? Se a gente conseguiu retirar ali todo o vapor que estava dentro dela. A gente tem alguns erros que são comuns e que vocês precisam evitar, que é realizar o teste com carga dentro da autoclave, não realizar esse teste diariamente, ignorar os resultados que são duvidosos. Às vezes você vê uma manchinha. Viu essa manchinha? Roda outro teste para tirar a dúvida. A gente sempre precisa registrar o teste, né? A CME, geralmente, ela tem os seus protocolos e tem um local onde você deve colocar o registro diário dos testes que são feitos. Esses erros, gente, eles comprometem totalmente a segurança de todo o processo, tá? Aqui eu coloquei uma outra imagem para vocês, ó. Quando a gente coloca a folhinha, ela fica assim, toda amarelinha, né? Aí ela vai passando pelo processo, ó. Nesse caso, tá vendo? Corou tudo, então teste ok, aprovado. Aqui, ó, teve um pedacinho que não mudou de cor, reprovado. Olha nesse daqui, tá vendo, ó? Ficou várias manchas, ó. Esse ficou manchado, esse ficou manchado, esse ficou manchado. Então, esses manchados a gente não vai considerar como aprovado. Para ser aprovado, a gente tem que ter uma mudança de cor uniforme. Então, esse daqui foi antes do processamento, esse quando passou pelo processo e deu tudo certo, e esse daqui indicando que teve a falha ali no processo, tá, pessoal? Eu coloquei ali mais para vocês identificarem essas diferenças que podem acontecer. Então, pessoal, o teste Boyd-Dick, ele vai sempre verificar se há ar dentro da autoclave, tá? Lembrando que é obrigatório sempre ser feito em autoclaves a vácuo. Por quê? Se é a vácuo, eu preciso garantir que todo o ar tenha sido removido para o vapor poder penetrar. Ele precisa ser feito diariamente, sempre no primeiro ciclo, e o resultado uniforme significa aprovação. Já o resultado irregular significa o quê? A falha, tá? E o mais importante, gente, é se falhar, não usar a autoclave. Isso é extremamente importante. Agora a gente vai falar um pouquinho do teste biológico. O teste biológico, ele é o método que a gente considera mais confiável para a gente verificar se a esterilização ela foi realmente eficaz, né? Diferente dos outros tipos de monitoramento, ele não vai avaliar apenas as condições do processo. Ele vai testar diariamente a destruição dos micro-organismos. Ou seja, né, ele vai simular uma situação real. Então, ele vai colocar micro-organismos altamente resistentes dentro do processo e vai verificar se ele sobreviveu ou não. Então, se esses micro-organismos forem eliminados, a gente tem segurança de que os demais também vão ser destruídos, né? A gente fala aí que é um teste como se fosse um teste ouro. O que ele utiliza, o teste biológico? O teste biológico, ele utiliza esporos bacterianos, né? Esses esporos, eles são formas extremamente resistentes de vida microbiana. Então, eles conseguem sobreviver a condições muito adversas, como calor, desidratação, produtos químicos. E na autoclave, o mais utilizado que a gente tem é o Geobacillus, tá? Ele é muito utilizado porque ele é altamente resistente ao calor úmido. Então, isso significa que se ele for destruído, o processo ele vai ser considerado super eficaz. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, né? Aqui a gente tem o indicador, esse tem marcas específicas, né? Esse daqui eu peguei uma marca para vocês verem. Ele vem com a tampinha, é uma ampolinha de vidro que vem dentro dessa ampola de plástico, tá? Então essa ampolinha de vidro ela vai vir aqui dentro. Nós temos 2 discos de papel que fica impregnado com esses esporos, né? Aí aqui a gente tem, ó, o disco de papel, aqui a gente tem o filtro. E aqui, pessoal, a gente tem essa etiqueta, esse rótulo. E esse rótulo, tá vendo que ele vem com uma tarjinha? Essa tarjinha aqui é um indicador químico, tá? Então, além da gente fazer
o teste biológico, eu também tenho um indicador químico. Aqui, ó, eu coloquei para vocês verem os dois tipos, né? A gente pegou o teste, um passou pelo processo e o outro não. Esse daqui, ele não passou pelo processo de esterilização. Ó, tá vendo que a faixinha, ela é azul e o líquido é roxo. Então, aqui, ó, o líquido tá roxo, porém, olha a cor da faixinha. Alguma coisa deu errado. E aqui, ó, a mesma coisa. Quando a gente roda esse teste, a gente vai verificar a diferença na coloração e depois a gente vai verificar a diferença na cor da tarja, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar. O teste biológico, como eu falei para vocês, né, ele utiliza esporos resistentes e o objetivo desse teste é confirmar, né, com alto grau de segurança, que o processo de esterilização ele eliminou todos os micro-organismos. Como eu disse, ele é considerado o padrão ouro aí dos testes de esterilização. Enquanto o teste químico ele mostra a exposição e o físico mostra parâmetros, o biológico ele comprova o resultado final, tá? Então vamos falar um pouquinho como que funciona esse teste. Esse teste, ele consiste em uma ampola ou tira que contém os esporos bacterianos e esse material, ele é colocado dentro da autoclave, junto com uma carga, tá? Então, vou rodar um ciclo, tenho material para esterilizar, eu vou pegar esse meu teste, vou embalar ele como se ele fosse um instrumental e vou colocar ele ali junto com a carga, né, numa posição estratégica. Após o ciclo de esterilização, o indicador biológico, ele vai ser levado para uma incubadora. Se os micro-organismos sobreviverem, eles vão se multiplicar durante a incubação. Se não houver crescimento, significa que eles foram destruídos. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo da incubadora para vocês verem. Então, rodei o ciclo, peguei a minha ampolinha, coloquei minha ampola aqui dentro e vou deixar ela de acordo com a orientação do fabricante. Aí aqui, ó, vocês estão vendo, né? A gente tá com as ampolinhas. Quanto tempo eu vou deixar? Isso, gente, muda muito de fabricante para fabricante. A gente tem alguns testes que o resultado sai em 5 minutos. E a gente tem resultados que demoram até 6, 8 horas para a gente conseguir fazer a interpretação do resultado. Então, isso vai depender do material que vocês estiverem utilizando, né, no ambiente de trabalho de vocês. Esse teste, ele precisa ser realizado, gente, diariamente, tá? Lembrando que, preferencialmente, no primeiro ciclo da autoclave. Ele deve ser sempre colocado, como eu falei para vocês, no ponto mais crítico, tá? Hoje nós temos testes que faz, como eu falei para vocês, a leitura rápida, em até 5 minutos. A gente tem teste que faz a leitura em 3 horas. Recentemente eu estive em um evento onde eles estavam trazendo várias atualizações sobre testes biológicos, e a gente tem muita novidade no mercado, então a gente tem que estar sempre se atualizando para a gente saber o que que a gente tem aí de novo, de mais rápido, de mais eficaz, para a gente poder estar levando isso para o nosso trabalho. Mas volto a dizer para vocês, o tempo sempre vai depender do tipo de teste que vocês estiverem utilizando, tá, pessoal? E aí, com relação à avaliação do resultado, o resultado ele pode ser negativo ou positivo. Negativo, não houve crescimento microbiano, né? Então, isso significa que a esterilização, ela foi eficaz. E positivo, se houver o crescimento. Então, isso vai indicar uma falha no processo. Em alguns testes, a leitura ela é feita através da mudança da cor, né? Ou da fluorescência. Então, se o teste biológico der positivo, gente, o que que a gente precisa fazer? Todos os materiais processados, desde o último teste válido, eles devem ser considerados contaminados, tá? Aqui, ó, eu coloquei para vocês verem, né? Esse daqui foi o teste e esse daqui foi o controle. Então, pessoal, vamos pensar assim, ó, a gente tem aqui, né, as duas ampolinhas. Antes delas irem para autoclave, essa daqui, ó, vamos pensar o seguinte, esse passou pelo processo de esterilização. Essa ampola, eu peguei ela,
coloquei ela dentro do pacote, como se fosse um instrumental, lacrei o pacote, coloquei na autoclave. Essa daqui eu não coloquei, tá, pessoal? Na hora que eu vou pôr na minha incubadora, alguns testes a gente fala que a gente precisa do contrateste. Então, toda vez que eu for utilizar, eu sempre vou utilizar 2 ampolinhas. Uma ampolinha que passou pelo processo e uma ampola que não passou. Aí, coloquei as 2 lá na minha incubadora. Então, depois que eu coloquei as 2 na minha incubadora, uma tem que ficar roxa. Qual que tem que ficar roxinha? A que passou pelo processo de esterilização, porque significa que todos os micro-organismos foram destruídos, não teve crescimento. A que não foi para o processo de esterilização, ela precisa obrigatoriamente mudar de cor. Por quê? Ela ficou ali na incubadora, ela não passou pelo processo de esterilização, então o que que a gente imagina? Que os micro-organismos cresceram ali dentro. Aqui, ó, eu coloquei para vocês, né, exemplos. Então, essa ampolinha roxa, que era o teste. Sempre que vocês verem teste, pessoal, significa que passou pelo processo de autoclave. Então, o teste mudou de cor, o controle não, ó. Ampolas testes, não ocorreu crescimento bacteriano. Por quê? Teve processo de esterilização. Já o controle, a gente tem a presença do micro-organismo que cresceu. E esse, por que que ele foi reprovado? Porque os 2 ficaram roxos, os 2 não tiveram mudança de cor, tanto o teste quanto o controle. O controle, pessoal, ele sempre tem que mudar de cor, porque ele não passou pelo processo de esterilização. Então, automaticamente, os micro-organismos, eles estão ali, né, e isso pode acontecer por quê? Por alguma falha na incubadora, ou até mesmo no indicador, só que se eu tenho alguma falha, eu não posso considerar esse teste válido. E esse daqui, ele foi reprovado porque nos 2 tivemos crescimento, tanto no que não passou, quanto no teste que foi submetido ao processo de autoclave. Então, a gente também vai ter que desconsiderar, tá, pessoal? E fazer um outro. Aqui eu coloquei para vocês, né, dos indicadores que tem de 24 a 48 horas, tem aqueles que fazem avaliação em 3 horas, e nesse último evento que eu fui, eu vi que tem alguns indicadores que fazem a leitura em até 5 minutos, tá, pessoal? É mais para conhecimento mesmo de vocês, eu acho que é super importante vocês estarem sempre se atualizando, tá? É importante também a gente falar que o teste biológico, ele não substitui outros métodos, ele deve sempre ser utilizado em conjunto, como nós já dissemos, do monitoramento mecânico, do monitoramento físico e dos indicadores químicos, porque todos eles juntos, né, garantem a segurança do processo de esterilização. O resultado, gente, quando ele vem negativo, né, significa que não houve o crescimento microbiano, indica que o processo de esterilização foi bem sucedido e que os materiais podem ser liberados para consumo, para uso. Agora, quando o resultado vem positivo, quando a gente tem ali o crescimento de bactéria, todo esse material ele deve ser reprocessado e a autoclave ela precisa ser investigada, tá? Tem alguns erros que são graves e que a gente precisa evitar no teste biológico, que é não realizar ele diariamente, a incubadora for usada de forma incorreta, a gente não deve ignorar os resultados quando vem positivo, precisamos registrar diariamente o resultado dos testes, e a gente nunca pode liberar a carga de material antes da leitura do indicador biológico, tá, pessoal? Isso é muito importante. Aqui, falando, né, da relação com os outros, que é muito importante a gente sempre utilizar um conjunto, os testes que nós temos. O teste biológico, gente, ele é o mais confiável, né, ele utiliza esporos altamente resistentes, ele precisa ser realizado diariamente. Resultado positivo significa falha, resultado negativo, processo foi eficaz. E lembrar que a gente sempre tem que utilizar todos os recursos que nós temos em conjunto para que a gente tenha um processo de esterilização eficaz. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se encontra na próxima aula.